E Sim, sim. Heloísa, tem uma outra pergunta pra você. Eu te conheci curiosamente no TikTok, que você não falava de bolsa, você falava, acho que se não me engano, quadro ou a fotografia de um cara quebrando um vaso, e você explicava por que que aquilo é arte. Então Uhum. eu percebo também que vocês têm uma veia muito artística na Loi. Como que surgiu essa veia? Como que surgiu sua paixão pela arte? E como que você põe ela nas bolsas? Tá. Eu estudei, eu fiz faculdade de artes visuais. E quando eu fiz faculdade de design de moda também. E a minha jornada foi a seguinte: quando eu sempre, na verdade, desde pequena, assim, pintei muita tela, fui muito ligada à arte, fiz bastante aula de arte, né? E quando eu me formei em design de moda, eu fiz um TCC. E nesse TCC, eu fiz uma coisa super conceitual, que tinha uma poética, né? Que quando a gente fala de arte, a gente fala sobre ter alguma poesia, né, dentro daquele objeto. E as minhas roupas, quando me formei em design de moda, tinham poesia nelas, né? Legal. E quando eu percebi, em vez das minhas roupas estarem em lojas de roupas, elas estavam em exposições. Então, com esse TCC, eu fui participar da SP Art, que é uma exposição muito famosa aqui em São Paulo. Eu fui para Salão Satélite lá em Milão, eu fui até lá expor as minhas peças, né? Fui convidada para participar. Eu participei também em Miami, em exposição com esse mesmo TCC. E aí eu fui me vendo assim em várias exposições, fui em um monte de exposição com essa mesma poética, né? Nem sempre eram essas roupas do meu TCC, mas eu comecei a produzir coisas com essa mesma poética que era a imperfeição. Entendi. E quando eu me vi em tantas exposições, eu fui estudar artes visuais. E quando eu estudei artes visuais, eu percebi que eu queria juntar com a moda. E foi o que eu até falei no começo, né, da nossa conversa, que eu quis juntar essas duas coisas, né? A moda com a arte. Então, essa era uma certeza minha, assim, que eu ia fazer a arte estar presente na minha marca. E é engraçado que uma coisa que eu percebo é que muita gente vê algumas obras de arte e fala, meu, tipo, que é isso, né? Uma criança faria esse quadro. Uma gota de tinta numa tela. Eu já pensei muito isso. E quando eu fui estudar artes visuais, eu me surpreendi tanto. Meus olhos, assim, brilhavam quando eu via as explicações das obras, por que que o artista estava fazendo aquilo, por que que ele vivia daquilo. Eu achava, assim, tão emocionante que eu falei, gente, eu preciso mostrar isso para as pessoas, as pessoas precisam entender isso comigo, porque é muito lindo, sabe? Entendi. E eu vejo muita poética nas minhas bolsas também. Aí eu falei, eu tenho visibilidade aqui na Loi, eu acho que minhas bolsas são obra de arte, então por que não falar sobre obra de arte para as pessoas entenderem o que é uma obra de arte e reconhecerem o meu produto como uma? Entendi. Sim, sim. E o que é uma Eu obra não de sei se arte? ficou muito confuso, mas é Agora vem a isso. pergunta mais complexa do podcast. O que é uma obra de arte? O que é uma obra de arte? Olha, esse assunto é muito polêmico, inclusive era um assunto quase proibido na minha faculdade de artes visuais, porque basicamente assim é difícil responder, porque quando você não sabe a reflexão que o artista teve para fazer aquela obra, a poética que ele quis trazer para aquela obra de arte, às vezes é difícil você reconhecer aquilo como uma obra de arte, né? Então, a obra de arte se torna uma obra de arte quando você consegue, talvez, pesquisar ou ler ali o cantinho que fica do lado da obra de arte no museu e falar: caramba, é por isso que ele fez, entendi, vou olhar essa obra e refletir sobre o que ele queria me fazer refletir, né, o artista. Quando você consegue ter essa reflexão que o artista quis te trazer, aquilo se torna uma obra de arte. Na minha opinião, tá? Porque é um assunto assim polêmico que as pessoas podem discordar de mim. Mas na minha opinião, a obra de arte se torna uma obra de arte quando você consegue refletir sobre ela de acordo com o que o artista gostaria de ter te passado.
Entendi. Já temos um corte aí do podcast, É, o que é uma obra que é de uma obra arte. de Vamos arte. meter tráfego aí, se ela tiver. Se algo vai ter treta, é isso aí.